Pessoal, professor Alexandre Lobão, vamos à nossa revisão de matemática do sexto ano com o conteúdo operações com frações. Ok, pessoal? Então, vamos à nossa introdução do conteúdo. Vamos entender o que é uma fração, tá? Na matemática, pessoal, as frações representam a parte de um inteiro. Então, você vai pegar algum objeto e vai dividir em pedaços, tá? Cada parte desse inteiro vai ser representado como uma fração. Só que temos um pequeno detalhe. Quando você vai dividir, obrigatoriamente, os pedaços eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? Se você vai cortar em 2 pedaços, as duas partes têm que ser iguais. Em 3, em 4, a primeira ideia que você tem que ter de fração é que quando você divide um inteiro, para que eu tenha fração, os pedaços têm que ser do mesmo tamanho, tá? Mesmo que eu queira pegar um pedaço maior, eu tenho que fazer uma divisão e pegar mais partes para eu ter uma quantidade maior do que se eu pegasse apenas um pedacinho, tá bom? Então, primeira ideia de frações é que você vai pegar o inteiro e vai dividir em partes iguais, tá? Podem ser quantas partes forem necessárias, ok? Uma parte, né? Aqui eu dividi em 2, então cada parte representa 1/2. Aqui eu dividi o inteiro em 3, cada parte representa 1/3. Aqui eu dividi em 4, cada parte representa 1/4. E assim sucessivamente. Vamos supor que você pegou uma pizza e a dividiu em 8 fatias, tá? Todas as fatias iguais. E aí você comeu 3 dessas fatias, né? Que fração da pizza você comeu, né? Se eu contar aqui os 3 pedaços, eu comi 3 pedaços de 8. Então, eu comi 3/8 da pizza. E se eu perguntar quantos pedaços sobraram, aí você vai contar os pedaços aqui e você vai ver que sobraram 5 pedaços, de um total de 8. Então sobrou 5/8 da pizza, tá? Então, ó, se eu pegar esses 5 pedaços com esses 3 pedaços, eu vou ter o total de pedaços que a pizza foi dividida. 8. Ok, pessoal? Vamos adiante. Na próxima fração de uma quantidade. Ó. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 dessa barra? Então, vamos supor, isso aqui é um quadradinho, tá? Ele quer saber quantos quadradinhos come uma pessoa que come 5/6 da barra. Bem, você pode pensar isso aqui de várias maneiras. Maneira 1, você divide isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada pedacinho desse aqui representaria 1/6 da barra de chocolate, tá bom? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6/6, tá? A barra toda. Cada fileirazinha dessa representa 1/6. Note que em cada fileira você tem 3 barrinhas, tá? Então 1/6 equivale a 3 barrinhas. Se eu tenho 5/6, quer dizer que eu vou ter 3 em cada fileira. Como são 5 fileiras que eu vou comer, né? Eu vou comer quantos quadradinhos? Eu vou comer 15. Tá, ó. Então vamos contar aqui, ó, essa fileira aqui. Eu vou comer os que estão nessa fileira, 1, né? Ou melhor, 3, né? Aqui, 4, 5, 6, comi 2. 7, 8, 9, comi 3. 10, 11, 12, comi 4. E 13, 14, 15. Eu comi as 5 fileiras, né? Comi os 5/6. E se eu contar os quadradinhos, em cada fileira tem 3. 3 vezes 5, 15. Isso quer dizer que 15 quadradinhos correspondem a 5/6 da barra. Lembrando que a barra toda, 6/6, teria 18 quadradinhos. Se você quiser contar, ó, aqui tem 3 e aqui tem 6. 3 vezes 6, 18. Só que eu comi apenas 5/6. Eu comi 15 quadradinhos. Ok? Vamos adiante.
Como se representa uma quantidade de uma fração? Se eu perguntar quanto é que é 1/3 de 24, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar primeiro no meu inteiro, tá? O meu inteiro vai ser este retângulo, tá bom? E eu vou dividir em quantos pedaços? Se é 1/3, isso quer dizer, né, 1/3, isso quer dizer que eu vou dividir esse inteiro em 3 pedaços, do mesmo tamanho, tá? Como eu tenho 24, isso quer dizer que eu vou pegar 24 e vou dividir por 3. Isso dá quanto? 8. Isso quer dizer que cada pedacinho desse aqui, cada terço dessa barra, corresponde a 8, tá? Aí eu quero saber quanto é que é 1/3. 1/3 equivale justamente a 8. 1/3 de 24, né? 1/3 de 24 é igual a 8. Por quê? Porque eu peguei o 24 e dividi em 3 partes, que o denominador é quantas partes o inteiro é dividido, e dessas 3 partes eu quero saber quantos, vamos supor assim, chocolates, quantas fatias eu vou comer. Eu quero comer 1/3 de 24, ou eu vou com meus 3 amigos comer uma pizza de R$ 24, cada um vai pagar 1/3. Quanto é que é 1/3 de 24? 1/3 de 24 quer dizer que cada um vai pagar R$ 8, ou seja, 1/3 do valor da pizza. Ok? Vamos à nossa segunda situação. A quarta parte de 20. A quarta parte de 20, ele quer saber quanto é que é 1/4 de 20. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o inteiro e dividir agora em 4 partes do mesmo tamanho. Tá? Vou dividir em 4 partes. Então, eu vou pegar 20 e vou dividir em 4 partes. Okay? Uma barra de chocolate, vou dividir em 4 partes. Se eu dividir 20 por 4, dá 5. Isso quer dizer que em cada espaço desse aqui, eu posso colocar 5. Então, 1/4 corresponde a 5 unidades. Cada quarto desse corresponde a 5. Se eu quiser saber quanto é que são 2/4, 2/4 são 10. 3/4, 3/4 são 15. 4/4, que seria o inteiro, são 20. Então, a quarta parte de 20 é 5. É só pegar, né, na prática, pega o 20 e divide por 5. Próxima situação, quer saber qual é a quinta parte de 30. No caso, eu estou pegando o número 30 e estou dividindo em 1, 2, 3, 4, um pouquinho maior, né? 1, 2, 3, 4. Não está do mesmo tamanho, agora vai. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui os 5 pedaços, tá bom? Ele quer saber quanto é que é a quinta parte de 30. A quinta parte de 30 seria apenas um desses pedaços. Então, eu vou pegar 30, a quinta parte de 30. Eu vou pegar 30 e vou dividir em 5 partes. Cada uma dessas partes equivale a 6. 30 dividido por 5 é 6. Então, 1/5 dessa barra equivale a 6. Se eu quiser 2/5, eu vou ter 12. Se eu quiser 3/5, eu vou ter 18. Se eu quiser 4/5, eu vou ter 20. E se eu quiser o inteiro, os 5/5, eu terei os meus 30. Ok, pessoal? Então, sempre que eu quiser uma fração de um todo, basta pegar o todo e dividir pelo denominador. E ver quantas partes eu quero, se uma, duas ou 3 ou 4, seja lá qual for o numerador. Vamos adiante. A próxima questão é uma situação um pouco diferente da primeira. Aqui eu não tenho o total, eu quero saber qual é o total, tá? Calcule quanto é o total se 1/5 equivale, né? Se 1/5 equivale a 8. Então imagine que você tem uma barra aqui, novamente a mesma barra, tá? Ela é inteira. Essa barra, ela foi dividida em 5 partes, tá? Então, olha lá, 1, 2, 3,
4, 5. Vou dividir em 5 partes iguais. E 1/5, uma dessas partes, 1/5, equivale a 8. É lógico que as outras partes, como são sempre do mesmo tamanho iguais, também vão ser iguais a 8, tá? Então, se 1/5 é 8, quanto é que vai ser o total? O total são quantos pedaços? São 5. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, isso quer dizer que o total, se 1/5 é 8, esse total é 40. Deu para entender? Vamos à segunda situação. Eu também quero saber o total, tá? Eu quero saber o total se 3/7 equivale a 12. Ou seja, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pedaços, tá? Vamos contar, ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi dividido em 7 pedaços, ok? Ele falou que 3 desses pedaços, se eu contar os 3, vão dar 12. Agora pensa comigo. Se, vou colocar até lá em cima, esses 3 pedaços aqui valem 12. Esses 3 aqui vão representar 3/7. Certo? Se 3/7 é 12, você não concorda comigo? Se 3 partes são 12, 3/7 equivale a 12. 12 equivale a 3/7. Quanto equivale 1/7? Que é só um desses pedacinhos aqui que eu preciso para fazer minhas contas. É só pegar o 12 e dividir por 3, que vai dar 4. Isso quer dizer que cada pedacinho desse aqui são 4. Ó. 4 mais 4 mais 4 dá os meus 12. Os outros pedaços todos são 4, porque sempre é do mesmo tamanho. Quanto é que vai ser o total? Quantos pedaços que tem 4 tem aqui? Eu tenho 7 pedaços. Então, para descobrir o inteiro, que é 7/7, é só você pegar o 1/7, ou, se você preferir, o 4, e multiplicar por 7. 4 vezes 7, 28. Isso quer dizer que o inteiro para esse problema aqui era 28. Eu tinha 28, 3/7 dele equivalem a 12. 3/7, né? Cada sétimo aqui, ó. 1/7, 2/7, 3/7 equivale a 12. Ok, pessoal? Vamos ao terceiro caso aqui. O total, se 5/9 equivalem a 40. Eu vou ter que dividir em quantos pedaços? Agora eu vou ter que dividir em 9 pedaços, tá? Aí começa a ficar complicado. É por isso que o desenho ele é prático apenas quando uma quantidade é de 3 pedaços, 2, 4 pedaços. Agora imagine ter que dividir isso aqui em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pedaços do mesmo tamanho. Começa a ficar complicado. É difícil? Fazer o desenho é. Mas se você aprender a técnica, aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos supor que aqui está tudo do mesmo tamanho, tá? Ó, já está dando mais trabalho, só porque eu dividi em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 5 dessas partes, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, ó. Esse pedaço aqui vale 40. Esses 5 pedaços valem 40. Olha, se os 5 pedaços valem 40, ou seja, 5/9 equivalem a 40, como é que eu faço para encontrar um nono? É só dividir por 5. Se eu dividir por 5, aqui eu vou ter o quê? 8. Então, 1/9 equivale a 8. Cada barrinha dessa aqui equivaleria a 8. Quantas barras eu tenho aqui? Eu tenho 9 barras. Então, para descobrir os 9/9, que é o inteiro, é só pegar e multiplicar por 9. 9 vezes 8, 72. Ok, pessoal? Só que tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Vamos fazer a seguir, ok? Vamos lá, pessoal. O próximo problema diz assim, ó, Dona Francisca tem uma dúzia de ovos, 12, tá? E vai usar 2/3 deles para fazer um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Então, o que é que você vai fazer? Eu gosto do desenho para quem está começando, tá? Então, ó, eu vou pegar a minha caixa de ovos e vou dividir em quantas partes? Em 3 partes, né?
Por quê? Porque eu quero saber quanto é que é 2/3 de 12. Tá? Eu vou fazer com o desenho, depois vou fazer sem o desenho, tá bom? Se eu for dividir em 3 partes, isso quer dizer que eu vou pegar esses meus 12 ovos e vou dividir em 3 partes. Isso vai me dar 4. Então aqui eu vou ter 4 ovos, 4 ovos e 4 ovos. Cada pedaço desse aqui equivale a 1/3. Beleza? Só que eu não quero 1/3, eu quero 2/3, eu quero 2 pedaços. Então, 4 mais 4 dá 8. Então, 2/3 de 12 é igual a 8. Entendido? Ótimo. Agora, sem o desenho, como é que eu faria, professor? Muito simples. Todo problema que tem o total, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o total, tá? Vai fazer o processo tudo de uma vez só. Você vai pegar o total e vai dividir por quantas partes esse total foi dividido, né? Foi dividido em 3 partes. Então, cada parte equivale a 4. E quantas partes eu quero? Eu quero 2 dessas partes. Então, você vai multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. Então, sempre assim. Você pega o todo, divide e o resultado você multiplica. Divide por quantas partes ele vai ser repartido e multiplica por quantas partes você quer quantas partes você quer, tá? Então, eu tenho 12, foi divididos em 3 partes. Cada parte vai ficar com 4. Quantas partes eu quero? Eu quero duas dessas partes. Então, 2 vezes 4, 8. Prático, ó. Pega o total, divide pelo número de partes, né, o denominador, e multiplica pelo numerador. Sempre que você tiver o total, você deve proceder dessa forma, tá? Ou continuar fazendo desenho, não tem problema, chega no mesmo quanto. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo fala assim, ó, Marcos já pagou R$ 240 de uma compra de uma bicicleta para seu filho Enzo. Ainda falta pagar 5/8 do total pago. Por quanto ele comprou a bicicleta? Vamos lá. Está aqui um monte de dinheiro que o pai do Enzo gastou, né? O Marco gastou com a bicicleta. Ele pegou e parcelou essa bicicleta em quantas partes? Em 8 partes. Ó. 5/8, então o total foi dividido em 8 partes. Tá? O denominador é sempre o total. Então vamos supor que isso aqui foi dividido em 8 partes. Ó. Como eu quero dividir em 8, eu divido em 2, depois divido em 4. E cada um vai ser dividido ao meio, tá? Não ficou muito bonitinho, vamos de novo. Metade, metade da metade. E agora metade da metade da metade. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, tá? O que é que o problema está dizendo? Que Marco já pagou R$ 240 da compra de uma bicicleta para seu filho Enzo. Ainda falta pagar 5/8. Ó. Então falta pagar 1, 2, 3, 4, 5. Falta pagar isso aqui. Falta pagar 5/8. Olha, se isso aqui é o que falta pagar, é lógico que esses 3 pedacinhos aqui, né, vou botar aqui em cima porque é o número, são R$ 240 que ele já pagou. Concorda? Ele pagou R$ 240 e ainda falta pagar 5/8 do preço dessa bicicleta. Dos 8 pedaços que ele dividiu o preço dela, ele pagou 5/8. Então, o que está faltando? Está faltando esses 3 pedacinhos aqui. Esses 3 pedacinhos correspondem a 240. Então, ó, 240 não é o total. 240 correspondem a 3/8. Vamos fazendo desenho, depois a gente faz sem desenho, tá? Lembrando que eu não tenho o total. Eu quero descobrir o total. Eu quero descobrir quanto é que são as 8 partes, tá? O 8/8. Primeiro passo, descobrir quanto cabe em cada espaçozinho desse. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3. 240 por 3 dá 80. Isso quer dizer que em cada espaço desse aqui, eu vou ter 80, ou seja, R$ 80 aqui. Vamos supor que ele dividiu em 8 parcelas, tá bom? Então, cada parcela foi de R$ 80. Então, quantas parcelas ele teve, né? 8, cada uma com 80. Então, as 8
8 parcelas, os 8 inteiros, né? Que seria o total, é só multiplicar 80 por 8, que vai dar 640. Ou seja, o total corresponde a 640. Deu para entender? O número que eu tenho aqui não representa o total. O número que eu tenho aqui representa uma parte. E o pior, a parte não é a fração que ele fala. A parte é a outra fração. Tá? Se eu gastei 5 oitavos, de 8 falta pagar 5. Isso quer dizer que eu já paguei 5. Né? Para chegar a 8, esse pedaço aqui são 3 oitavos. Esses 3 oitavos são 240. Isso quer dizer que cada oitavo é 80. E os 8 oitavos, 240. Aqui eu fiz usando o desenho, tá? Ficou simples. E como é sem o desenho? Vamos pensar o seguinte, ó. Naquele outro caso, né, o valor é o total. Aqui não. O valor é uma parte, tá? O valor aqui, no caso, são 3 oitavos. Então, você vai, como o total não é o número, você vai proceder diferente. Como é que você procede? Eu prefiro que você faça do jeito aqui, ó. Você vai dividir no numerador. Se o numerador é 3, você vai dividir por 3. Para quê? Para descobrir um oitavo. Então, o primeiro passo é pegar 240 e dividir por 3, que vai dar 80. Você descobriu um oitavo. E agora eu quero o total, 8 oitavos. É só multiplicar esse resultado por 8, que vai dar os 640. Na prática, nós fazemos o inverso do outro. Né? No outro eu dividia e multiplicava. Né? Aqui, por baixo, agora eu faço por cima. Eu divido por cima e multiplico pelo de baixo. Certo? Então, faça desse jeito aqui, que é mais seguro. Tá bom? Não confundir com o outro. Vamos a mais um exemplo. O problema diz assim, ó, uma peça de tecido, após a lavagem, ela perdeu 1/10 de seu comprimento e ficou medindo 36 centímetros. Note que fazer isso aqui no quadro vai ser complicado, porque eu vou ter que dividir em 10 partes. Ó. Dividir em 10 partes isso aqui. Né? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Vai ser dificilmente eu consigo fazer isso do mesmo tamanho. Vai ficar feio. Então eu vou pensar sem o desenho, tá? Vamos lá. Uma peça de tecido após a lavagem perdeu 1/10 de seu comprimento e ficou medindo 36. Nessas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem era igual a... Note que esse valor aqui não é o inteiro. Isso aqui representa... 36 representa uma parte, tá? E eu quero saber qual é o total. O que é que eu faço? Que parte da fração isso representa? Isso representa 1/10? Não. Isso representa a outra parte, né? Qual é a outra parte de 1/10? Se isso aqui é 1/10, então isso aqui são 9/10. 36 correspondem não ao total, mas sim a 9/10. E aí fica fácil, né? Como é que eu faço? Para descobrir a menor parte, para descobrir 1/10, é só pegar 36 e dividir por 9, que dá 4. E para descobrir o total, os 10/10, é só pegar o 4 e multiplicar por 10. 10 vezes 4 vai dar 40. Isso quer dizer que essa peça tinha 40 metros. Quando ela perdeu 1/10 de 40 é 4. Ela ficou com 36 metros. Ok? Vamos ao próximo problema. Vamos lá, o problema fala o seguinte, ó, se 3/5 dos 45 alunos de uma classe são meninas, o número de meninos da classe é. Vamos pensar, como é só dividir em 5 é fácil, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, ficou pequeno, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ele diz que 1, 2, 3, 3/4 são 3/5, né? São meninas. Meninas.
Logicamente, o resto só pode ser meninos. Quantos são meninos? 2/5. O 45 representa o quê? O total de alunos. Então, o total é 45. Esse 45 foi dividido em quantas partes? 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, cada espaçozinho desse aqui comporta 9. Quantos são os meninos? 2/5. Então, se eu pegar 45, dividir por 5 e multiplicar o resultado por 2, vai dar 18, que é o número de meninos dessa sala. Fazendo sem desenho, mesmo procedimento. Se 3/5 são meninas e eu quero saber os meninos, eu não quero saber sobre 3/5. Eu quero saber sobre 2/5 do total de alunos, que é 45. Quando eu tenho o total, o que é que eu faço? Eu divido pelo denominador e o resultado multiplico no numerador. 45 dividido por 5 dá 9, 9 vezes 2 dá 18, como foi escrito aqui em cima, tá bom? Vamos ao próximo. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de fração, tá? Como vocês viram, nós temos as frações que são chamadas próprias, onde o numerador é menor que o denominador. Nós temos as frações impróprias, em que o numerador é maior ou igual ao denominador. E nós temos as frações aparentes, que são tipos de frações impróprias, em que o numerador é múltiplo do denominador. Note que 4 é múltiplo de 4. Note que 6 é múltiplo de 3. 9 também é múltiplo de 3. Tá? Todas essas frações aqui são frações impróprias, que têm como característica ter o numerador múltiplo do denominador. Ok? Vamos a alguns exemplos. Bem, pessoal, essa primeira aqui, esse primeiro inteiro, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. E foram pintados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho pintado aqui 7 décimos. Aqui eu tenho pintado 1/3. E aqui eu tenho pintado 1/4. Todas essas frações são frações próprias. Tudo bem? Agora aqui nós temos algumas frações impróprias. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartos, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terços. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui eu tenho 21 nonos. Ok? Essas frações são frações impróprias. E já que nós estamos falando das frações impróprias, elas também podem ser transformadas em números mistos, né? Como é que seria isso aqui na forma de um número misto? Note que esse aqui está pintado inteiro. Então, eu tenho um pintado inteiro e no outro 1/4. Aqui eu tenho 2 pintados inteiros e esse último só está pintado 1/3. O último eu tenho 2 pintados inteiros e o último nós temos 3 nonos. Ok, pessoal? Eu tenho aqui uma fração própria, imprópria e um número misto. Vamos aprender a como transformar frações impróprias em números mistos e vice-versa, tá? Vamos ao próximo slide. Bem, nesse slide eu vou ensinar vocês a transformar as frações impróprias em números mistos, tá? Como é que eu faço isso? Com uma simples divisão, 39 dividido por 7. 39 dividido por 7, isso aqui vai me dar 5. 7 vezes 5 são 35, para 39, 4. Isso quer dizer que eu tenho 5 inteiros, tá? O resultado da divisão é a parte inteira,
o resto é o numerador e o 7 continua no denominador. Se você estiver fazendo as contas e tiver alguma dúvida em qual fica cada um, você sabe que tem que dividir o 22 pelo 3, não sabe? Então isso aqui dá o quê? Dá 7. E o resto, né, 3 vezes 7, 21, para 22, 1. Lembre-se que é o seguinte, a fração não muda. Se a fração não muda, e a original era essa, ela tem que continuar sendo 3. Tá? O 7 é o resultado da divisão, então são 7 inteiros. E o resto é o numerador. Pronto, transformei uma fração imprópria no número misto. O próximo, eu vou pegar 74 e vou dividir por 9. 74 por 9 dá 8. 9 vezes 8 são 72, para 74 sobram 2. Como eu falei para vocês, o denominador não muda, então você sabe que o denominador tem que ser o 9. Aí só tem 2 números para errar, né? Ou não, né? O resultado da divisão é a parte inteira e o resto é o numerador. Ok? E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser transformar o número misto numa fração imprópria? Bem, é muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, sempre você vai fazer isso. Como eu falei, o denominador não muda, então o denominador continua sendo 6. Você vai pegar a parte inteira, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. 6 vezes 4, 24. Com mais 2, 26 sobre 6. Não estamos falando ainda em frações, simplificação de frações. Próximo, 5 aqui embaixo. 5 vezes 5, mais 3. 5 vezes 5, 25. Com mais 3, 28 sobre 5. Próximo, 9. 9, 4 vezes 9, 36, né? Com mais 5, 41 sobre 9. Tudo bem, pessoal? Então, para transformar uma fração imprópria em um número misto, você efetua a divisão. Para transformar o número misto numa fração imprópria, você faz uma multiplicação. Vamos adiante. Frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? Vamos àquela ideia. Vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate e divido em 2 pedaços. Cada pedaço representa um meio. Se eu pegar esse mesmo inteiro e dividir agora em 4 pedaços, cada parte representa um quarto. E o que está pintado em vermelho aqui são 2 quartos. Mas note que o que foi pintado no primeiro é a mesma coisa que foi pintado no segundo. Então, essa fração é equivalente a essa, porém com numerador e denominadores diferentes. E a terceira situação, agora eu dividi em 8 fatias, 8 tabletes, e peguei 4 oitavos. Se você prestar atenção nos tamanhos, eles são totalmente iguais. Então, essas frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de frações equivalentes. E como é que eu obtenho frações equivalentes? Muito simples. É só você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar por 2, eu vou encontrar 2 quartos. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar por 4, se eu multiplicar por 5, o numerador e o denominador, eu vou encontrar várias frações que são frações equivalentes, ok? E lembrando que isso vale tanto para mais, né, para aumentar o numerador e o denominador, quanto para menos, quando eu quero simplificar. Quando eu quero simplificar, eu vou pegar o numerador e o denominador, em vez de multiplicar, dividir por algum número que os dois sejam divisíveis, tá? No caso, eu posso aqui, no último exemplo, ir dividindo por 2, até que eu chego à fração irredutível original, que seria 1/2. Tudo bem? Bem, e nessa parte aqui nós vamos aprender a simplificar frações. Para você simplificar frações, você só tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Qual é o número que divide o numerador e o denominador? Bem,
Se eles forem pares, você sempre começa com 2, tá? Isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 12. Fazer assim. Então, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 12. Bem, continua sendo par, então continuo dividindo por 2. Se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 6. Se eu dividir mais uma vez por 2, porque continuam os dois sendo pares, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 3. Pronto, agora não dá para simplificar mais porque eu cheguei no 1, tá? Nem sempre eu chego no 1, mas nesse aqui eu consegui chegar na fração 1/3, que é a forma irredutível dessa fração aqui. Tudo bem? Letra B é a mesma coisa, só que eles não são pares, então eu não vou começar do 2, eu vou começar do 3. Tem que dividir os dois, tá? Se eu dividir em cima por 3, vai dar 3. Se eu dividir embaixo por 3, vai dar 27. Eles podem ser divididos de novo por 3. Se eu dividir por 3, fica 1. Se eu dividir por 3, fica 9. Como eu cheguei no número 1, essa fração não pode mais ser simplificada. Ok? O próximo. O de cima é par, mas o de baixo não é. Tem que ser os dois. Então, eu vou tentar dividir por 3. Se eu dividir por 3 o numerador, eu vou obter 6. Se eu dividir o denominador, eu vou obter 9. Dá para dividir uma segunda vez por 3. Se eu dividir a segunda vez por 3, vai dar 2. Embaixo vai dar 3. O denominador vai dar 3. Note que agora eu não consegui chegar no 1. Nem sempre eu consigo chegar no numerador, denominador 1, tá? Eu simplifico o máximo que eu posso. Quando eu vejo 5, eu já quero dividir por 5. Não é assim? Se eu dividir por 5 em cima, sobra 3. Se eu dividir por 5 embaixo, sobra 10. E não dá para simplificar mais. Aqui foi só um número, certo? A letra E, a mesma coisa. O que é que divide em cima e divide embaixo? Você não tem que ser necessariamente 2. Se você sabe, olha, esse aqui dá para dividir por 8. Eu sei que C vezes 8 é 48, tá? Você poderia começar do 8. Eu gosto de começar devagarzinho. Vou dividir por 2. Aqui fica 24 e aqui fica 32. Vou dividir por 2 de novo. Aqui vai ficar 12. E aqui vai ficar 16. Você pode dividir por 2 de novo. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 8. Eu posso dividir por 2 uma quarta vez, né? Quantas vezes por 2? Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Pronto, cheguei às frações simplificadas. Vamos ao próximo tópico. Bem, pessoal, comparando frações, pessoal, como é que eu sei qual figura tem a maior parte pintada? As figuras são iguais, porém estão divididas em partes diferentes. Como saber qual a maior? Bem, vamos descobrir qual fração cada uma representa, né? Aproveitamos e praticamos contar, representar frações. Essa figura ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, tá? E estão pintados 3, então eu tenho 3/8. Ok? Essa figura aqui ela foi dividida em 16 pedaços, ok? E foram pintados 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5/16. Onde tem mais? Em 3/8 ou em 5/16? Bem, você pode fazer isso aqui tentando colocar essas figuras com a mesma quantidade de tracinhos, ou você pode pegar essas duas frações e comparar frações. Você só pode comparar os pedacinhos de chocolate, lembra? Se eles forem do mesmo tamanho. Então eu vou tentar deixar essas duas frações com o mesmo denominador. Como eu faço isso? Existem várias maneiras. A mais usual, tá? Dependendo do problema, fica mais fácil ou não, mas a mais usual é você tirar o MMC. É bom que a gente pratica para somar frações, tá? Então eu vou ter que tirar o MMC de 8/16. Por 2, 4.
e 8. Por 2, 2 e 4. Por 2, 1 e 2. E por 2, 1 e 1. Então, o MC dá 16. Isso quer dizer que essas duas frações poderiam ser representadas como frações equivalentes de denominador 16, tá? As duas sendo divididas em 16 partes. Olha, é o mesmo desse. Pois é, se o de baixo é o mesmo, o de cima também tem que ser o mesmo. Só que aqui não, ó, o 8 virou 16. O que foi aconteceu com o 8? Ele foi multiplicado por 2. Então, o 3 também vai ter que ser multiplicado por 2. Isso vai me dar 6. Tá? Essa é uma maneira de você fazer. A outra que a tia ensinou, né? Divide no denominador. 16 dividido por 8 dá 2. Aí você descobre o número que tem que ser multiplicado. Aí esse 2 multiplica no numerador, que dá 6. Pronto, agora eu tenho as duas frações com o mesmo denominador. Ok? Onde é que tem mais? Aqui. Ó, note só, se eu deixasse essa figura dividida igual à figura anterior, ela também ficaria com 16 pedaços. Só que aí estariam pintados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 16avos. Notou como é a mesma coisa, só que representado de maneira diferente? E uma dica extra aqui para o pessoal, tá? Se, somente se, tá? Você está comparando duas frações, então a maior eu sei que é essa aqui, né? Essa aqui é a maior, tá? Se você está comparando apenas duas frações, tem uma técnica para fazer isso mais rápido, né? Você faz esse número multiplicar esse, dá 48, certo? E aí você faz esse número multiplicar esse aqui, 8 vezes 5, 40. O que é maior, 40 ou 48? 48. Então essa fração aqui é maior do que a outra, tá? Isso aqui sempre dá certo, ok? Quem é a maior, sem fazer tantas contas, a maior foi 3/8, tá bom? Mas lembrem-se, isso só funciona quando forem. Se você tiver 3 ou 4 ou 5, seja lá quantos forem os números para você comparar, não dá para usar aquela técnica, tá? Multiplicar esse aqui com esse aqui com esse aqui com esse, não vai dar certo isso não, tá bom? Aí aqui você é obrigado a tirar o MMC, tudo bem? Por 2, ó, 5, 15 e 3. Por 2, não tem mais 2, agora é por 3. Por 3, 5 não dá, 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1. E finalizei aqui no 5, dá 1, dá 1 e dá 1. Multiplicando aqui dá 30. Isso quer dizer que o 30 seria o denominador comum às três frações, tá? Seria o menor múltiplo comum. Ok? Bem, aí vem aquela história. Olha, o denominador era 10, virou 30. O que foi acontecer com ele? Aí ele foi multiplicado por 3. Então, o 3 também tem que ser multiplicado por 3. Vai dar 9. O que aconteceu com 15? Virou 30. Foi multiplicado por quanto? Por 2. Então, aqui tem que ser 8. O 6 aconteceu o quê? Virou 30. Foi multiplicado por quanto? Por 5. Então, o 5 também tem que ser multiplicado por 5. Vai dar 25. Ou, né, já praticando, o que vocês aprenderam lá no ano passado. Divide 30 por 10, dá 3. O resultado multiplica por 3, dá 9. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. Qual é a maior? É essa aqui. Qual é a menor? É essa. Então, a menor é 4/15. Ele é o menor. Depois vem quem? Vem os 3 décimos. 8, 9. E o maior de todos é o 5 sextos. Tá bom, pessoal? Vamos ao próximo. Frações na reta. Pessoal, se você prestar atenção nessa reta aqui, você tem, ó, aqui é o 0, tá? A reta numérica, 0. Aí aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Note que essa reta, esse intervalo aqui entre o 0 e 1, foi dividido, você não tem que contar os tracinhos, tá? Foi dividido em 3 pedaços, tá?
Lembra que as tabletezinhos da barra de chocolate. São 3 fatias. Ó. Eu vou dividir o inteiro, uma fatia, em 3 pedaços. Está dividido em 3 pedaços. Tá? Pensa assim. Esse primeiro pedaço aqui, quem come até aqui, comeu 1/3. Quem comeu até aqui, comeu 2/3. Quem comeu aqui, comeu os 3/3, ou seja, o inteiro, tá bom? Então, pensando isso aqui como uma barrinha de chocolate, tá? Quem comeu até... Vamos botar lá para cima para não atrapalhar, né? Quem comeu até aqui, ó, comeu 1/3, quem comeu até aqui, 2/3, e quem comeu até aqui, 3/3. Quem comeu mais, né? Vou vindo para cá, ó. Aqui comi 4/3, que já é uma fração imprópria, comeu mais do que 1/3, né? Aqui comeu 5/6, aqui comeu 6/6, ou seja, comeu duas barras. Aqui comeu 7/3, 8/3 e 9/3, que significa 3 barras, tá? Então, sempre que um inteiro estiver dividido, você vai olhar entre o primeiro ou o segundo inteiro, entre 2 inteiros quaisquer, quantos pedacinhos você tem. Cada pedacinho desse representa, né, uma parte que o inteiro foi dividido. Como aqui são 3 pedaços, o denominador aqui está sendo 3, ok? Nesse outro desenho, eu não coloquei a parte. Ó. Se eu quiser saber quanto é que representa esse número aqui, o que é que eu ia fazer? Eu ia contar essa barra aqui, ó. Presta atenção nessa barra de chocolate aqui, ó. Ela foi de quantos pedaços? Ó? 1 pedaço, 2 pedaços, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Então essa barra foi dividida em 10. Quem comer esse pedacinho aqui, né, esse primeiro pedaço, vai comer 1/10 da barra. Quem comer 2 pedacinhos, vai comer 2/10 da barra. E assim sucessivamente, tá? Então, se eu escrevo bem aqui, ó, aqui tem quantos pedaços? Aí você conta, ó, 1 barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem comeu até aqui, comeu 8/10 da barra, tá? Agora, bora supor que eu tenha vindo até aqui, ó, 8. Aí eu vou continuar, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem está aqui é 17/10. Espera aí, mas se eu não quiser na forma de fração imprópria, como é que eu escrevo isso aí como um número misto? Muito fácil. Você pega 17, divide por 10 que você já aprendeu, dá 1, 1 vezes 10 é 10, para 7, 7. Isso então é 1 inteiro e 7/10. Olha como cola direitinho, ó. Ele comeu uma barra inteira e comeu, né? Tava bem aqui, né? Ó, comeu um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comeu até aqui. Ele comeu uma barra inteira e mais 5, 10, 7/10, desculpa, da segunda barra. É assim que você representa os números em uma reta. Ela vai estar dividida, você conta quantos intervalos for, se necessário, né? E aí, se está marcando aqui, eu sei que, ó, 1 pedaço, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu sei que é 5/10. Só que não é só 5/10, porque eu já comi 2 barras inteiras. Então aqui é 2 inteiros e 5/10. Ah, e se eu quiser como fração imprópria? Eu multiplico 2 vezes 10, 20 e somo com 5. Isso aqui vai dar 25/10. Ok, pessoal? Vamos continuar. Frações equivalentes. Aqui está perguntando o seguinte, ó, qual é a fração equivalente a 3/4 que tem uma fração que é equivalente a 3/4 que tem denominador 16. Pensa no que eu falei, ó, o que foi que aconteceu aqui? Foi multiplicado por 4. O que, que vai acontecer aqui? Vai ser multiplicado por 4, 12. Então a fração é 12/16 avos. Letra B, está falando assim, ó, que fração equivalente a 4/7.
4 sétimos. Tem denominador 14. Aí é só pensar. O que foi que aconteceu aqui? Multipliquei por 2. O que é que vai acontecer aqui? Vou multiplicar por 2. 8. Então a fração é 8 14 avos. E o último, que fração é equivalente a 2 terços? Então eu tenho 2 terços, que tem numerador 16. Ah, mudou, não é mais o denominador, agora é o numerador. Não tem problema nenhum. Foi o que aconteceu aqui? Multipliquei por 8. O que é que eu vou fazer aqui? Também vou multiplicar por 8. 3 vezes 8, 24. Então a resposta é 16, 24 avos. Ok? Essa próxima questão ele só quer que você diga quanto representa esse número. Como eu falei para vocês, ó, pensa aqui na barra de chocolate. Ó. A barra de chocolate está aqui. Essa barra foi dividida em quantos pedaços? Ó? 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Quem comeu até aqui comeu quanto? Comeu 3 dos 4 pedaços. Ok? Aqui, ó, pensando do mesmo jeito. Aqui a barra. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6. A barra toda foi dividida em 6 pedaços. Quem comeu até aqui, comeu quantos pedaços? Comeu 3. 3 sextos. E se você quiser simplificar, vai dar 1 meio. Esse número está exatamente no meio, ok? Esse número exatamente é 3 quartos. Mas tanto faz você escrever 3 sextos como 1 meio, essas frações são equivalentes, tá bom? Mais uma situação para finalizar esse assunto aqui. O que representa isso aqui, né? Quanto é que representa isso aqui? Bem, aquela que eu falei para vocês, ó. Olha o inteiro primeiro. Essa barra foi em quantos pedaços? 4, né? Então o denominador é 4. Ok? Vamos colocar aqui, ó. O denominador é 4. Nessa barra aqui, se você quiser começar do intervalo entre os dois inteiros, quem comeu aqui comeu 1, 2. Então aqui é 2 quartos. Só que essa pessoa já comeu essa primeira barra aqui todinha. Então ela comeu 1 inteiro e mais 2 quartos. E se eu quiser como número com fração imprópria? Aí você conta desde o começo. Ó. Comeu 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços. Então ela comeu 6 quartos da barra, tá? Ou, será que está certo? Transforma um no outro, ó. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6 quartos. Ok, pessoal? Vamos adiante. Finalmente, chegamos na adição, tá? Lembrando que você só pode somar frações de denominadores iguais. Por quê? Porque eu só posso contar pedaços do mesmo tamanho. Ó. Pensa nesse inteiro aqui. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 pedaços. E esse que está dessa cor representa 1 quarto. O que está de azul representa 2 quartos. Se eu somar esses dois pedaços aqui, né, eu vou ter 3 quartos. Né? Esse pedaço mais esse aqui vai me dar 3 quartos e não 3 oitavos. Ó. O denominador se mantém. A mesma ideia para esse aqui. Se eu pego aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse inteiro foi dividido em 7. Então, esse cinza aqui representa 1 sétimo. O azul representa 2 sétimos. E o rosa aqui representa 3 sétimos. 3 dos 7 pedaços que ele foi cortado. Se eu pedir para você somar esses números, o denominador continua sendo 7. E eu vou ter 6 sétimos dessa barra, tá? Se eu for fazer uma subtração... Agora, se eu quiser somar a parte azul dessa primeira figura, que representa 1 quarto, ou azul, né? 2 quartos, com a parte azul dessa figura aqui, que também representa 2, só que não são 2 quartos, são 2 sétimos, ó, o mesmo 2, ó, me dá 2 pedaços desse aqui. Ah, me dá 2 pedaços daquele. Vou preferir esse pedaço, tá? Eu estou pegando 2. Só que isso aqui representa 2 quartos, enquanto esse aqui representa 2 sétimos. Como é que eu faço para somar essas duas frações? Eu não posso. Por quê?
Porque os pedaços não são do mesmo tamanho. Eu não tenho 4 pedaços, tá? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que encontrar uma forma de poder somar. Mas a regra é, eu só posso somar se os denominadores são iguais. Aí você pensa, muito fácil, é só deixar esses denominadores iguais. Como é que eu faço isso? Achando uma fração equivalente a cada uma delas que tenha o mesmo denominador. Mas isso vai demorar muito tempo procurar um por um. Vai. Então é por isso que você utiliza a técnica do MMC, que vai deixar os denominadores iguais. Se eu dividir por 2, se eu dividir por 2 e se eu dividir por 7, isso aqui vai dar 28. Então, se eu conseguisse, né, não vou conseguir nunca, dividir essa barra aqui todinha em 28 pedaços e pegasse os pedaços azuis, eles representariam quanto desses 28 pedaços, né? Olha, do 4 passou para 28. Então, o 2 vai passar para quanto? Como é que vocês aprenderam? Vamos lá. 28 dividido por 4 dá 7. O 7 multiplicado por 2 vai dar 14. A mesma coisa com o próximo. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqueles 2 quartos equivalem a 14,28 avos. E aqueles 2 sétimos equivalem a 8,24 avos. Ó, logicamente, quem comeu esses 2 pedaços aqui é bem mais do que quem comeu esses 2. Tá? Quanto é que dá a soma desses dois números? 14 com mais 8 dá 22. E o denominador nunca muda, né? Vai ficar 22 sobre 28 avos, a soma dos azuis. Eu procederia da mesma forma para somar os cinzas ou fazer qualquer subtração. Sempre que os pedaços forem de tamanho diferente, ou seja, que os denominadores forem diferentes, você tem que tirar o MMC. Tá certo? Vamos continuar. Então, vamos somar essas duas frações. Tem denominadores diferentes. Vou torná-los iguais. Como? MMC neles. Qual é o MC de 2 e 3? O MMC entre 2 e 3 vai ser 6. Então, 6 mais o 6. Denominador muda, numerador muda. Como é que eu sei? Divide no denominador, multiplica no numerador. Divide no denominador, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Somando apenas os numeradores, 7 sextos. Tá? Existem algumas técnicas que você evita fazer tantas contas. Quando eles são primos entre si, é só você multiplicar. Quando eles são múltiplos, é só colocar o maior. Mas, se você não souber das regras, é melhor você fazer o MMC 1 por 1, bem devagarzinho. 4 por 2 dá 2 vezes 1, 2. Aqui não mudou do 4, não vai mudar do 1. Somando, 3 quartos. O próximo também são múltiplos, ó. Então é o maior. Mas eu vou tirar o MMC mesmo assim, tá bom? Isso aqui vai dar 6. Olha, não mudou. Vai continuar sendo 5. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Se muda de baixo, se o denominador muda, o numerador também vai mudar. Efetuando essa subtração, vai dar 1 sexto, tá? Então, se você for somar frações de denominador diferentes, não esqueçam de tirar o MMC. Problema, tá? Bem interessante. Ele quer saber o seguinte, a parte sombreada representa que fração do círculo? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar as partes que eu tenho. Eu vou somar 1/2, não tem como saber quanto é que é isso aqui, tá? Então eu vou somar 1/2, mais 1/4, mais 1/6. Se eu somar esses números, eu vou ficar com... Não posso somar, né? Tem que tirar MC. E esquecendo, ó, por 2 vai dar 1, 2 e 3. Por 2 vai dar 1, 1 e 3. Por 3 dá 1, 1 e 1. O MC vai dar 12. Isso quer dizer que cada uma dessas frações pode não, né? Deve ficar com o mesmo denominador. E esse denominador vai ser o 12, tá?
E aí vamos procurar os numeradores, tá? O 2 virou 12. Então, 1 vai virar quanto? 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 2, por 6 vai dar 2, vezes 1, 2. Somando isso aqui, ó, 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11 dozeavos. Então, essa parte branca, tá? Eu estou somando o branco, dá 11 dozeavos. Quanto é que é o verde? O resto. Se eu tenho 11 dozeavos, faltam 1 dozeavos. Resposta certa, letra D, ok? Vamos a um problema, tá? Sofia saiu para as compras com certa quantia de dinheiro. Dessa, gastou a metade no supermercado e 1/3 na papelaria, restando-lhe R$ 10. Determine a quantia que Sofia levou para as compras. Aqui o ideal, pessoal, era você ter um retângulozinho para ali ajudar na interpretação, tá? Ou, se você preferir na vertical, aqui é a pilha de dinheiro que ela levou. Ele disse que ele gastou a metade no supermercado e 1/3 na papelaria. Sobrou R$ 10. Quanto foi que ela levou? Como é que eu vou saber? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Se você somar 1/3 mais 1/2, você vai ter o quê? Você vai ter quanto ela gastou nas duas compras que estão como frações. O MMC aqui é 6, porque eles são primos, né? Aí você divide 6 por 2 dá 3, multiplica por 1, você divide 6 por 3 dá 2, multiplica por 1. Isso quer dizer que ela gastou nesses dois estabelecimentos aqui, ela gastou 5/6. Então, se esses R$ 10 equivalem a 1/6, né? 5/6, aqueles R$ 10 equivalem a 1/6. Como é que eu faço para saber o total? É só multiplicar por 6. 10 vezes 6, R$ 60. Tá bom, pessoal? Problema bem simples, se você souber como estruturar. Faz o desenho, as frações você soma. No caso, R$ 10 era o resto. Se as frações somam 5/6, o restante era 1/6, né? Então, 1/6 é R$ 10. O total, 6/6, R$ 60. Tudo bem? Vamos ao próximo. Bem, aqui temos um problema, certo? Carminha pediu a Luciana que entregasse doce nas casas de 5 fregueses. Olha as casas dos fregueses. Eu quero saber qual é o número de cada casa, tá? Então, se você observar, você tem aqui várias multiplicações. Como é que eu multiplico frações? Multiplicar a fração é da seguinte forma. Somar é MMC. Multiplicar não. Multiplicar é só numerador multiplicar numerador, denominador multiplicar denominador. Então a Bela mora na casa 2/15. A Cristina, 1/2, vezes 1/3, vezes 1/5. Multiplicando isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Aqui é 1/30. O Gabriel mora na casa 2/3 vezes 3/2, que dá 6/6, também conhecido como 1. A Neide mora na casa 6/5 vezes 25/3. Você pode simplificar. Se você não souber, você multiplica. 6 vezes 25 dá 150. 5 vezes 3 dá 15. Dividindo por 15, todo mundo aqui vai sobrar 10, né? Se você tivesse aplicado o cancelamento, ó, esse com esse sobrava 5 aqui e 1 aqui. E esse com esse aqui sobrava 2. 2 vezes 5, 10, a mesma resposta, tá? E o último é o
Mário. O Mário é a fração 13 sobre 14 avos vezes 21 sobre 39. Esse aqui é o único que eu vou simplificar direto, tá? Porque números muito altos, ó. 39 e 13 são divisíveis por 13. 14 e 21 nós fizemos muito em sala de aula, tabuada do 7. Se eu dividir por 7 sobra 2, se eu dividir por 7 sobra 3. Então, para não ficar tão confuso, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Simplificando mais uma vez, 1 meio. Multiplicação é numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, tá bom? Vamos adiante. E para finalizar, pessoal, vamos ter essa expressão aqui, ó, que tem multiplicação, divisão, potência, adição e subtração. Vocês sabem que quando tem parênteses, o que está dentro do parênteses tem prioridade, não é assim? Então, eu vou repetir os 5/3, vou repetir o dividido e vou fazer a conta que está dentro do parênteses, que eu vou ter que tirar o MMC de 2 e 4. Mas como eu sei que eles são múltiplos, o MMC é 4. Aí vem aquela história, olha, o denominador mudou. Então, o numerador vai mudar. Como é que eu descubro o numerador? Divide 4 por 2, 2 vezes 1, 2. Olha, o denominador nem mudou, não precisa nem fazer conta, mas vamos lá. 4 por 4, 1 vezes 1, 1. Se o de baixo não muda, o de cima também não vai mudar, né? Se o denominador não mudou, o numerador também não irá mudar. Agora eu posso somar. Quem é que eu vou somar? 2 quartos mais 1 quarto, que vai dar 3 quartos. E aí eu tenho aqui uma divisão de frações, tá bom? Deu 3 quartos. Como é que eu divido fração? Não sei, ninguém sabe, todo mundo transforma em uma multiplicação. Então, divisão de frações, você repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá? E aí você transforma a divisão numa multiplicação. 5 vezes 4 dá 20. 3 vezes 3 vai dar 9. Está efetuado. Bom? O próximo tem subtração, multiplicação, potência. O que eu faço primeiro? Seria a potência. Se a potência não tivesse um parêntese e 2 números lá dentro somando. Então, aí a prioridade vai para quem está dentro do parêntese. E por graças, os denominadores são iguais. Né? Eu nem vou ter que tirar MC, eu só tenho que fazer 10 menos 5, que dá 5 sétimos. Só que eu tenho que elevar isso ao quadrado. A potência tem prioridade sobre a multiplicação, tá? 5 sétimos ao quadrado dá 25 sobre 49. Olha, eu posso multiplicar, mas eu sei simplificar. Se eu dividir por 5, sobra 5. Se eu dividir por 5, sobra 1. Aplicando esse cancelamento, a minha multiplicação vai estar 3 vezes 5, 15, e 1 vezes 49, 49. Meu resultado já está simplificado. Se você não sabe, aí você multiplica, tá? Vai dar 75 aqui em cima, e aqui embaixo vai dar 5 vezes 45, vão 4, 245, né? Então, você pode, aí vai dividir por 5 e vai chegar no mesmo número. Então, é melhor você fazer a simplificação antes, ou simplificar depois, dividindo por 5, vai chegar nesse resultado, ok? Pessoal, ficou com 1 hora de duração, mais ou menos uma aula, mas eu fiz uma revisão desde a ideia de fração, tá? Até a potência, divisão e multiplicação. Então, ficou um pouco mais extenso, porque ela está explicando bem direitinho o que é uma fração, como eu obtenho a fração, por que eu somo frações, o que é uma fração equivalente, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Deem uma curtida, comentem para ver que vocês realmente assistiram, tá? Bons estudos e boa prova!